Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados. Dai-me a graça de fazer este tempo de oração e colher dele bons frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste final de semana, do quarto domingo da Páscoa, nos traz a imagem do Cristo, bom pastor e porta das ovelhas. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, que leremos na Santa Missa, no sábado à noite e no domingo, nos mostra o quanto nosso Senhor Jesus Cristo ama o seu povo e o trata com carinho, fazendo a comparação do pastor com as suas ovelhas. Desde o Antigo Testamento, Deus tem essa imagem de pastor, aquele que apacenta o seu rebanho. Vários salmos nos narram isso, vários profetas nos narram isso. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais qual um rebanho. Sim, tantos salmos nos mostram que Deus é o bom pastor e que apacentou o seu povo no Antigo Testamento através dos reis e dos profetas. E, por diversas vezes, falsos profetas e alguns reis negligenciaram o seu papel. Foram falsos profetas e reis que não souberam fazer aquilo que deveriam fazer. Desta forma, nós podemos ter em vista que, por diversas vezes, como nós vemos na Sagrada Escritura, Deus corrigiu o seu povo, dando a ele verdadeiros profetas, trazendo ao seu povo uma imagem mais condizente com aquilo que ele queria. Por diversas vezes os profetas denunciaram os falsos profetas e os profetas foram até os reis dizer que eles estavam errados e o que deveriam fazer. Mas, diante dessa situação que se instalou de infidelidade, de negligência, de falta de cuidado, por ter deixado as ovelhas se perderem por preguiça ou por desleixo. Em alguns casos, por exemplo, os mestres da lei, os fariseus, que achavam que estavam cuidando das ovelhas, mas muito pelo contrário, eles estavam colocando cargas pesadas sobre elas, não tosqueavam as ovelhas, deixavam-las sufocar com a sua lã. Enfim, foram tantas negligências que Deus então decidiu, na sua bondade e benevolência, Ele mesmo ser o pastor do seu povo. Então, nós temos a figura desse final de semana de Jesus, o bom pastor. O bom pastor que busca a ovelha. O bom pastor que carrega a ovelha. O bom pastor que cuida da ovelha. E o bom pastor que cura a ovelha. Nosso Senhor, durante todo o Evangelho, nós percebemos que a atitude dele, enquanto bom pastor nosso, é aquele que primeiro nos busca. Eu vi, ouvi e desci. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi as suas preces e eu desci para salvá-los. O Senhor vem ao nosso encontro, Ele nos busca, porque nós nos perdemos. Quando nos Santos Evangelhos existe aquele Evangelho também que nos fala das ovelhas, que Jesus deixou as 99 para ir atrás daquela que estava perdida. São Tomás de Aquino diz muito claramente, as 99
são os anjos, né? Aqueles que não precisam de conversão. Mas esta uma ovelha é a humanidade que foi, se separou do seu rebanho. Se ficou totalmente fragilizada. Ou seja, o pecado nos colocou numa situação de separação de nós e Deus. Então, desta forma, nós caímos, nos separamos, descemos desta montanha e Jesus precisou vir nos buscar. Então Ele nos busca, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos carrega. Na cruz, na meditação da cruz, nós vemos quanto Jesus, nosso Senhor, carregou os nossos pecados. Ele que não tem pecado, carregou o pecado de toda a humanidade, de todas as ovelhas. Ele carrega o nosso fardo. Mais do que isso, Ele nos carrega. Como o pastor que encontrou a ovelha ferida, Ele nos carrega. Não só nos carrega, mas cuida. Ele vela por nós, Ele nos protege. E Jesus também cura. Quando nós vemos nosso Senhor contar a parábola do samaritano, nós vemos claramente isso. Todos esses passos Jesus realiza. Ele busca, Ele carrega, Ele cuida, Ele cura. Ele é o Senhor, é o bom pastor, que vem ao nosso encontro. E Jesus nos compara com uma ovelha por diversos motivos. Nosso Senhor não só nos comparou a ovelha para simplesmente usar de um elemento que na época era muito comum, que era o pastoreio das ovelhas naquela região, e ainda é até hoje, mas porque a ovelha possui certas semelhanças com o ser humano, podemos dizer assim. Por exemplo, nós temos a síndrome, o fenômeno, da ovelha tombada. Uma ovelha, se ela tomba de pernas para cima, ela não se desvira, ela continua ali, até que alguém venha resgatá-la. É um animal muito bobo. Ela fica ali na posição que está até morrer, se ninguém vem buscá-la, carregá-la, cuidá-la e curá-la. Esta ovelha com as patas para cima, incapaz de fazer algo por si, somos nós, a humanidade. Incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos para a salvação, precisamos de um Salvador que venha até nós e nos destombe, nos coloque de novo no caminho. Por isso que os primeiros cristãos sempre pintaram Jesus, o bom pastor, com a ovelha aqui nos ombros. É interessante olharmos para o pastor de Hermas e vermos que os cachos da cabeça, os cachos do cabelo do bom pastor se confundem com a lã da ovelha. Por quê? Porque ele assumiu a nossa humanidade. Ele se fez um conosco. Ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos. E essa imagem do bom pastor se aplica a todos os pastores da igreja. Nosso Senhor hoje nos dá a imagem do bom pastor e da porta. Mas a imagem do bom pastor se aplica aos pastores da igreja. Podemos aplicar Jesus, bom pastor, que rege hoje o seu povo pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Santo Padre e o Papa. E podemos nos perguntar, como reconhecer o bom pastor? Bom, São José Maria nos dá algumas pistas. Ele nos diz assim: quem é o bom pastor? O que entra pela porta da fidelidade à doutrina da igreja. O que não se comporta como um mercenário, que ao ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata-as e faz dispersar o rebanho. Ou seja, o bom pastor, resumidamente, é aquele que dá o alimento certo e defende a ovelha.
é isto. É dessa forma que olhamos o bom pastor. Como hoje os pastores, o Santo Padre, os bispos, os padres, aqueles que têm o dever de governar e pastorear o povo, e por isso nesse final de semana também nós rezamos pelas vocações. É o final de semana em que pedimos a Deus santas vocações, não só religiosas, sacerdotais, mas também matrimoniais. Nós vemos que o bom pastor se identifica por aquele que busca, carrega, cuida, cura, dá de comer e protege, defende. Por quê? Porque o Cristo fez isso. A imagem com o bom pastor ou bom pastor é a de Cristo. Mas também Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas. E esta imagem da porta se aplica somente a nosso Senhor. Não se aplica a mais ninguém. Porque pela porta tem que passar tanto as ovelhas quanto os pastores. E esta imagem da porta é a igreja. Assim nos ensina o Concílio Vaticano II. A igreja é o redil, cuja única porta e necessário pastor é Cristo. É também o rebanho do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor, e cujas ovelhas, ainda que governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. Lumen Gentium, número 6. Ou seja, a igreja é essa grande grei. E ali estão as ovelhas, os pastores que também são ovelhas do sumo e eterno pastor, mas a porta, e somente por ele, todos devemos passar. E nós sabemos que a medida dessa porta é o próprio Cristo. A medida dessa porta é a cruz. É por essa porta que todas as ovelhas e pastores devem passar. Esta é a porta que eu tenho que passar. Esta é a porta pela qual você tem que passar. A porta é o Cristo. E como Ele está na porta? Crucificado. Devemos passar por essa porta de sofrimento, mas pela porta do amor, da gratidão. Por ali todas as ovelhas devem passar. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, no Regina Coeli do dia 15 de abril de 2011, ele nos diz assim: como o bom pastor alimenta o seu rebanho? Bom, ele alimenta por sua palavra. Como Jesus alimenta o seu rebanho? Pela sua palavra. É preciso ouvir a voz do bom pastor. E aqui vem outro elemento da ovelha. A ovelha também é cega. Ela quase não enxerga nada. Por isso que ela tem que ouvir muito bem e saber aonde está e reconhecer a voz do pastor. Se você for num campo e encontrar ali um rebanho, se você não for o pastor daquelas ovelhas e chamá-las, elas não virão, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas reconhecem. E nós, enquanto ovelhas de Cristo, precisamos reconhecer a sua voz. E onde está a sua voz? A sua voz está na sua palavra. A sua palavra escrita, na Sagrada Escritura, na sua palavra transmitida, a tradição da igreja, na sua palavra ensinada no magistério, na voz do Santo Padre, dos bispos. Nós devemos alimentar do Cristo que está na sua palavra. Ele está vivo no meio de nós, na sua palavra proclamada. Ele se dá em alimento na sua palavra, na sua doutrina, na sua igreja. Mas também nós precisamos entender que Ele nos alimenta com os sacramentos. Nos alimenta com todos os sacramentos, porém, principalmente, com a Santíssima Eucaristia.
A Eucaristia é o principal alimento que nosso Senhor nos dá, que nosso Senhor nos oferece e que é o maior deles. O principal é a Eucaristia. E o Papa Bento XVI, falando de ouvir a voz do pastor, ouvir o Senhor, que devemos ouvir a sua palavra, mas não basta somente reconhecer a sua voz e ouvi-lo, é preciso segui-lo, caminhar atrás dele, como as ovelhas fazem, atrás do pastor. Na minha ordenação sacerdotal, o bispo disse muito claramente, às vezes o pastor precisa ir na frente do rebanho, guiando. Às vezes o pastor precisa ir no meio do rebanho, ouvindo, vendo as suas lutas, as suas dores, entendendo o que está acontecendo. E às vezes o pastor precisa ir atrás do rebanho, para animá-lo, levá-lo. Nosso Senhor tem que fazer isso conosco também. Na medida em que ouvimos a sua palavra, escutamos a sua voz, a sua doutrina, todas as vezes que nós comungamos, rezamos, Jesus, Ele vem até nós, está em nós, e Ele nos anima. Às vezes Ele vai à nossa frente, às vezes Ele se coloca no meio, às vezes Ele se coloca atrás. E precisamos estar atentos à voz do Senhor que fala pelos pastores da igreja. Por isso a obediência ao diretor espiritual, a obediência ao confessor, procurar um discernimento, um sacerdote que guia a nossa alma, que nos leve para o céu. Quão importante é fazer uma direção espiritual, porque a voz do sumo e eterno pastor fala pela voz daqueles que têm o estado de graça para isso, que têm as graças necessárias para nos guiar para o céu. Então nosso Senhor nos alimenta assim. E é este alimento, são essas realidades, que nos dão a vida em abundância, que é o tema dessa meditação. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Às vezes, por diversas vezes, nós confundimos isso. Nós pegamos este versículo e dizemos, temos que ter vida em abundância. E nós imanentizamos eles. E temos que ter vida em abundância aqui. Como? Ser feliz aqui. Ter vida plena aqui. Sem dor, sem sofrimento, sem fome, sem sede, sem nada. Uma vida plena aqui. Claro que o Senhor quer a nossa vida em abundância por completo. O Senhor quer que os homens e mulheres tenham a sua dignidade humana respeitada. Porém, a palavra usada aqui no Evangelho é zoé. Em grego significa vida eterna. Não é a bios. A vida em abundância é a vida que jorra, que extravasa, que não está presa a este mundo. A vida em abundância que o Senhor quer nos dar é a vida do céu. E para isso, o alimento é tão necessário. Por isso que a ovelha tem que se alimentar sempre e ouvir a voz do pastor, segui-lo, amá-lo, estar junto dele, se alimentar daquilo que ele tem a dar para que tenha vida em abundância. Parece que esse versículo, número 10, está meio deslocado do resto do texto. Você começa a ler Jesus dizendo, eu sou bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, elas escutam a minha voz, eu sou a porta das ovelhas. E lá no final ele diz, e eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas o que é isso? Parece que não tem nada a ver. Não. É o coroamento. Por quê? Porque ele conduz o seu rebanho aos verdes prados. Ele conduz o seu rebanho às fontes cristalinas. Ele conduz o seu povo à vida em abundância. Até a eternidade, até o céu. Lá sim haverá vida em abundância. Lá sim não haverá mais fome, nem tristeza, nem sede, nem sofrimento, nem guerra, nem ódio, nem violência, nem doença. Isso não exime de nós, nesta vida, termos que lutar e buscar, claro,
a integridade da vida humana como um todo, tanto a vida aqui, material, biológica, quanto a vida espiritual. Mas nós não podemos reduzir a vida em abundância aqui. Muito pelo contrário, nossa vida em abundância está em Deus. E o Senhor, nesse final de semana, nos alerta. Ou seja, precisamos rezar pelos pastores da igreja. Você reza pelo seu bispo? Você reza pelo padre da sua paróquia? Você reza pelo Papa? Você muitas vezes almeja a mudança. Né? Queria que meu padre fosse assim, queria que meu bispo fosse assado, queria que o Papa fizesse isso. Mas você reza? Você reza pelos pastores da igreja? Você reza pelos sacerdotes? Sejam quais forem, de padres até o Santo Padre, todos são sacerdotes. Mas a gente quer uma coisa, mas não reza, porque se podemos dizer, entre aspas, que Deus tem um ponto fraco, para trazer para a nossa linguagem, é a oração. Nós precisamos rezar, meus irmãos. É muito bonito ver a imagem do bom pastor, Jesus bom pastor, com a ovelhinha aqui no colo, aqui no pescoço, e Jesus que me conduz, e Jesus tarará. Mas quem aqui, nesta vida, é a imagem do bom pastor? De verdade, na sua vida concreta, quem é o bom pastor? Como Jesus pastoreia a sua vida hoje? Pelo sacerdote, pelo bispo, pelo Papa. É assim que ele exerce o seu pastoreio. É desta forma. E nós temos sido dóceis, nós temos sido ovelhas dóceis, ovelhas que ouvem a voz do pastor, que obedecem à voz dos pastores. Ou temos sido ovelhas, totalmente revoltosas, que têm que fazer do nosso jeito e seguir, né, para outro lugar. Precisamos, meus irmãos, tomar consciência de que nada mudará se nós não rezarmos. Estamos enfrentando uma crise, seja por falta de pastores, porque não temos vocações, seja por maus pastores, por tantos problemas que todos sabemos que temos, mas se nós não rezarmos e só ficarmos falando e criticando, e reze pela conversão do seu padre, do seu bispo, do Papa. Todos precisamos de conversão, reze pela sua conversão. Até o nosso último suspiro estaremos em processo de conversão. Reze para que sejam santos, para que governem com amor, com fé, com coragem a barca da igreja, para que governem o povo que lhe foi confiado até o céu, principalmente nesses tempos difíceis. E sejamos dóceis à voz do magistério, à voz do Senhor, e busquemos sem cessar o alimento da Eucaristia. Pois o Senhor disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E esse eu dou a vida significa que Ele nos alimenta com a sua carne e com o seu sangue. Jesus não pega outro tipo de alimento para dar às ovelhas, mas ele se dá a si. Ele se dá a si. E para encerrarmos, eu lembro de um fato que me contaram uma vez. Um homem estava na Terra Santa e viu uma cena de um rebanho passando, e o rebanho passou por uma trincheira, assim podemos dizer. Todas as ovelhas pularam e o pastor estava na frente. E no meio da trincheira ali, uma ovelha pequena se perdeu. E todo o rebanho foi indo. E a mãe desta ovelha permaneceu ali. A mãe dessa ovelha ficou ali. E ela berrava, e ela berrava, e ela berrava. E aquele cordeirinho ali não conseguia se mexer, estava ferido. E o pastor ficava mais longe, e aquela mãe suplicava, aquela mãe berrava, gritava, chamando a atenção do pastor para aquela ovelha ali. Nós podemos tirar disso, claro, Maria Santíssima é esta ovelha predileta, imaculada, sem mancha, sem defeito. Ela é a nossa mãe. Na cruz o Senhor
nos deu ela como mãe, e ela é esta ovelha, a mãe de todos nós, que chama a atenção do bom pastor cada vez que nós nos ferimos, cada vez que nos machucamos, cada vez que ficamos para trás, ela intercede por nós. Ela chama a atenção do seu filho para nós que precisamos nos converter pelas feridas que temos, sejam na existência, sentimentais, emocionais, espirituais, não importa. Nós precisamos olhar para Maria Santíssima como a nossa mãe, que sempre está atenta, junto de nós, junto do rebanho. Ela está atenta, clamando pelo seu Filho, por todos nós, que possamos ficar feridos. Peçamos a ela, a Divina Pastora, que interceda por nós, das nossas dificuldades, pedindo ao Senhor que tire de nós a cegueira espiritual, abra os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Que busquemos com mais fervor a Eucaristia, o alimento que o Senhor nos dá, e rezemos pelos pastores da Igreja que nos governam. Meu Senhor e meu Deus, vos agradeço por todos os